Olá, tudo bem? Quem vos fala é Vinícius, cursando o quarto período de Ciências Contábeis, Unirachá. Esse trabalho vai ser realizado por dupla, junto com a Alana. Temos aqui o Jobert, trabalhando na Zema Financeira. Eu gostaria que o Jobert fizesse a apresentação e falasse da sua experiência e de sua trajetória comercial e na empresa. Olá, bom dia. Eu comecei na área contábil em 2008, trabalhando no escritório de contabilidade, no Lúcio Contabilidade. Trabalhei lá durante um ano, comecei como arquivista, depois fui promovido a auxiliar contábil, né? Foi onde eu comecei a ter uma experiência na área. Aí, saindo do escritório, eu vim para o Zema, entrei no Zema em 2010, já tenho 8 anos de casa, completou esse ano. Comecei no departamento fiscal, como auxiliar fiscal. Depois vim para a financeira, para a área contábil, deixei o fiscal um pouquinho de lado, apenas cumprindo as obrigações que são pertinentes à empresa mesmo, que são poucas, né, em comparação à Eletrozema, que era onde eu trabalhava anteriormente. Atualmente eu exerço o cargo de contador do conglomerado prudencial, que envolve tanto a Zema Financeira quanto as demais empresas do segmento, que é consórcio, administradora de cartões, dentre outras. Também já trabalhei como professor, né? Fiquei 2 anos aí nessa jornada. Atualmente eu encerrei as atividades porque já não tinha mais tempo. Obrigado, Jorge, pelas considerações. Nosso trabalho de teoria da contabilidade ele envolve os princípios contábeis. Ok. Eu gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas aos princípios. A primeira pergunta que eu te faria, Jorge, é essa. Sobre o princípio da continuidade. Qual o tratamento contábil oferecido às empresas que estão em atividades paralisadas ou estão em processo de fechamento? Na sua opinião, como que você vê isso aqui na empresa? Certo. Bom, no conglomerado potencial, igual eu disse, são as empresas do ramo financeiro, nós não temos empresas em situação de fechamento nem com atividades paralisadas. Mas eu entendo que no momento que você encerra ou paralisa as atividades, ou melhor, que você paralisa as atividades, você tem que estar no final de cada exercício, ou seja, de cada ano, com as demonstrações contábeis ali registradas, né, apenas para consulta, né, tendo visto que não tem movimentação, não tem registro de nada, e as obrigações acessórias também têm que ser cumpridas, como a DCPF, né, que se eu não me engano substitui a antiga DIPJ, e a RAIS também. Tudo isso declarando a inatividade da empresa. Muito obrigado, Jobert. Jobert, ainda sobre os princípios, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual é o seu conhecimento do princípio da entidade, mais especificamente sobre a questão da autonomia patrimonial das entidades? E eu gostaria também que você comentasse, principalmente sobre a questão de pequenos negócios. Ok. Bom, o princípio da entidade, eu acho que é o princípio básico da contabilidade, acho que é o principal, que é o fato do patrimônio dos sócios, dos donos das empresas, se misturar, se confundir com o das pessoas jurídicas, entendeu? Tem que ser separado. O patrimônio do sócio é do sócio, o patrimônio da empresa é da empresa. A gente tem muito problema, né, com pequenos empresários que pegam o caixa da empresa e saem pagando as contas. Isso é errado. No caso aqui da Zema, nós não temos empresas, nós não temos pequenos negócios, certo? Aqui essa questão é bem definida, patrimônio das empresas da empresa, do sócio, que é tudo certinho. Mas a gente também tenta orientar os nossos fornecedores a proceder de maneira correta e, assim, quando é identificado, apesar de ser raro isso acontecer, mas sempre quando nós identificamos algum caso, a gente tenta orientar em todo o âmbito contábil. Obrigado. Jobert, na empresa que você trabalha, os bens são registrados por qual valor quando entram na empresa, no caso? Sempre pelo custo histórico. Você observa que isso traz algum problema quanto ao fechamento dos balanços? Não, no fechamento dos balanços nenhum. Todos os nossos bens, eles têm a gente tem uma composição, né, das contas, a gente acompanha a depreciação, então no processo de fechamento de balanço não temos problema nenhum, uma vez que eles já estão registrados ali. Utilizando o custo histórico, você acha que o valor de mercado da empresa está bem representado no balanço patrimonial? Não. Pelo custo histórico, você registra ele pelo valor do documento, né? E depois você faz todo o acompanhamento da depreciação conforme estipulado pela tabela da Receita Federal, que é o que nós utilizamos. Só que às vezes o bem ele pode ter um desgaste maior, por exemplo, se for um veículo, sei lá, esse veículo pode estar batido, perder seu valor de mercado, mas nós temos que fazer acompanhamento
conforme as normas que eu citei anteriormente. Então eu acho que não está bem representado. Obrigado. Jobit, você foi muito bem apresentado. Eu gostaria de saber algumas experiências suas. Nas suas ações enquanto contador, você procura observar sempre o conservadorismo ou prudência quando necessita, fazer alguma estimativa ou provisão? Gostaria que você desse algum exemplo. Certo. É muito importante na questão da prudência. Eu acho que os contadores temos que ser bem conservador mesmo quando elaboramos as demonstrações contábeis. De acordo com a sua pergunta aí, um exemplo que eu poderia citar é a provisão que a gente faz para devedores duvidosos. Uma vez que nós trabalhamos na financeira com crédito, com financiamento, então a gente tem um risco da inadimplência. Então, uma provisão que a gente faz é justamente essa provisão de perda que a gente pode ter caso o cliente não venha pagar. Muito obrigado. Jobit, ainda sobre as suas experiências, eu gostaria de saber se alguma vez você já registrou bens que não são de propriedade da empresa como ativos. Acha isso possível? Se sim, eu gostaria de exemplos. Ok. Registrado no balanço patrimonial, nós não registramos. Por quê? Porque os bens que não são da empresa, como no nosso caso os bens que nós recebemos em garantia, nós registramos em contas de compensação, né? Até, de fato, a financeira poder se apoderar desses bens. No caso, assim como os bens em garantia, um outro bem que nós devemos registrar em contas de compensação também são aqueles que nós adquirimos em comodato. Então, emprestado, a gente pode ter o registro contábil, mas não faz parte da empresa. Então, aí, tanto é que nós nem podemos depreciar esses bens. Quem tem que depreciar esses bens é o dono do bem que está incomodado. Beleza, muito obrigado. Jobit, para finalizar o nosso questionário, eu gostaria de saber como se dá o registro de ativos que não oferecem mais benefícios presentes ou futuros para a empresa que você trabalha. No caso dos nossos ativos, tudo que está registrado gera algum benefício para a empresa, tem alguma utilidade. Porém, quando um bem ele não é mais utilizado, quando ele não tem mais nenhuma serventia para nós vendemos de volta para a Eletrozema. Por quê? Os bens que nós temos hoje foram todos vendidos pela Eletro, entendeu? E como o grupo tem várias empresas, então o que não serve mais, nós vendemos pelo valor residual e alguma outra empresa do grupo aproveita. Aí lá eles fazem o processo de registro imobilizado e se for alguma outra empresa que não é Eletrozema, é realizada a venda. Jorge, muito obrigado pela parceria. Sucesso Foi muito bacana. Troquei muitas experiências com você, aprendi muito, bastante. Eu acredito que esse trabalho aqui que a professora Valéria passou para nós vai agregar muito conhecimento. Por quê? Porque nós que estamos na sala de aula, até eu que trabalho na empresa, eu não estou dentro da contabilidade em si, do setor. E quando a gente traz uma pessoa experiente como você, agrega muito valor para nós. Então, cara, agradeço assim, de coração mesmo. Tamo junto. Eu que agradeço por Muito obrigado. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouco. Contribuir. Obrigado. Obrigado.